volta com o 3 em 1 em áudio e vídeo nesta quinta-feira. Vamos falar agora um pouco sobre as movimentações no Congresso Nacional. Agora é a vez da eleição para a Câmara dos Deputados e também a eleição para a presidência do Senado, além das respectivas mesas diretoras. Quem se movimenta a todo vapor em Brasília, aliás, não é de hoje, desde o ano passado, é Rodrigo Maia, que conseguiu mais um apoio. Depois do PSL, também agora tem o apoio do PRB e tenta ser não só o candidato governista, mas também o candidato do Centrão, até o PT ele andou procurando. O PT já deu um recado dizendo que não vai aceitar, uma vez que o PSL está por lá. Também no Senado, uma notícia chamou a atenção nessa quinta-feira. O presidente do Solidariedade, o deputado Paulinho da Força, fez um pedido, na verdade o partido dele, para que o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, reverta a decisão do ministro Marco Aurélio Mello, que determina a votação aberta para a presidência do Senado. O argumento do Paulinho é que o governo controlaria a eleição se ela não fosse aberta. Na verdade, é uma eleição secreta no Senado. A diferença é que a canetada do Marco Aurélio reverteu tudo isso. Paulinho, claramente, a serviço de Renan Calheiros, não é isso, Vera Magalhães? Isso, mesmo time, né? Jogam sempre nessa mesma prática da renovação das velhas práticas políticas, ali novidade nenhuma nisso, Silvio. A novidade foi ontem e ela gerou essa reação do PT, que a meu ver vai ser um desastre para o PT. Eles ficando fora da chapa ali, que vai eleger provavelmente o Rodrigo Maia, agora com a adesão do PRB, a retirada do João Campos, fica mais facilitado o caminho para ele. Eles correm o risco de ficar inclusive fora da mesa. Já é um partido que perdeu peso político ali relativo, estados, perdeu a presidência, eles têm uma bancada grande na Câmara. Com isso eles podem conseguir pleitear um cargo importante da mesa que lhes dê algum tipo de autonomia, mas jogando errado, como tem jogado, podem ficar fora da mesa e aí vão ficar só fazendo gritaria pelo Twitter, gritaria no plenário, que não vai adiantar para eles de nada. Que fase, como diria o Andreasa. Que fase. Andreasa, vamos lá então, a sua análise, as suas considerações sobre as movimentações no Congresso. Primeiro, o episódio Paulinho da Força. Desprezo aquilo que ele representa, desprezo o que o Renan Calheiros representa, mas a interferência do Supremo no modo como se dá a votação no Senado é um absurdo. Eu entendo, inclusive, esse argumento. Eu sou a favor do voto secreto, mas sou a favor de que o Senado resolva o modo como a sua votação acontece. Eu sou a favor do voto secreto porque o Executivo é muito poderoso no Brasil e pode agir, punir, retaliar parlamentares. A gente sabe como a coisa acontece aqui. De qualquer maneira, a interferência do Supremo é que é inaceitável, independentemente do oportunismo desse ou daquele. Sobre a disputa na Câmara, o Rodrigo Maia parece bem encaminhado. Eu só faço uma advertência e acho que ele deveria se acautelar a respeito. O PSL não existe como partido ainda, como um partido com mais de 50 representantes. Ele passará a existir, por enquanto é uma abstração, uma incógnita, quando de fato tomar posse. E aí uma nova dinâmica passa a acontecer, inclusive a obediência à liderança e aos fechamentos de questão para a votação de um tema ou para a eleição da mesa diretora da casa. Quem se comprometeu com o Rodrigo Maia foi o Luciano Bivar e outros 2 ou 3, inclusive o Alexandre Frota, operando a favor do Maia. Eu repito, eu acho que é o correto a fazer no mundo real, de novo, a expressão do dia, o correto é apoiar o Maia e fazer com que ele se comprometa com a reforma da Previdência. É o interesse do Brasil. Mas, e o Eduardo Bolsonaro, por exemplo? É uma liderança importante do PSL, o deputado federal mais votado por São Paulo, filho do homem, filho do mito, estava há pouco publicamente declinando nomes e dizendo contrário à recondução do Rodrigo Maia. Ele mudou de opinião? Participou secretamente dessa articulação? E aí, nesse caso, teria usado o Luciano Bivar para botar a cara e se queimar, dando apoio à velha política, porque disso que se trata ao formar com o Rodrigo Maia? Essa é a percepção do eleitor? Tudo isso é uma incógnita, mas o fato é o seguinte: ninguém agora, hoje, pode garantir os votos do PSL em bloco. Isso é muito difícil, aliás, em qualquer partido. O fechamento de questão de um partido que não existe. Se o PSL é uma incógnita, porque ele é,
O apoio do PSL é o quê? Ou seja, agora o Rodrigo Maia tem uma projeção de apoio de um partido que organicamente ainda não existe, mas perdeu o PT. Antes do João falar, só queria fazer um adendo em cima da fala do Andreasa, porque nesse caso eu discordo dele. Eu sou a favor do voto aberto. Já cobri muita eleição de mesa e eu sei que ali a traição corre solta no voto secreto. Traições que elegeram Severino Cavalcante, que salvaram mandatos ali em cassações do Conselho de Ética, em cassações do próprio Renan, quando teve o seu Renan, que a gente estava lá, né? Elas ocorrem no voto secreto. Eu acho que essas coisas não são concernentes só ao funcionamento administrativo das casas do Congresso. Elas dizem respeito aos eleitores. Eles têm o direito de saber em quem as pessoas votaram livremente. Se o executivo vai ter peso, pode ter também o efeito contrário, das pessoas quererem se reunir e reagir ao peso do executivo, que foi o que levou à eleição do Severino, mas que tudo seja feito às claras. Eu sou contra qualquer resistência de voto secreto. Tem prós e contras, né, Vera? Por um lado, você, de fato, dá mais transparência para o eleitor. Ele sabe quem o representante dele votou. Isso é um bom argumento. Mas, por outra, a possibilidade de retaliação é real também, né? Então, às vezes, na relação entre os poderes, o voto secreto no legislativo possa fazer sentido e mais. Daí eu sou radicalmente a favor. Tem que ser uma decisão do próprio Senado, né? Isso sim, isso eu concordo com os dois. De uma liminar ali do Marco Aurélio Mello, tá totalmente fora. E é o tipo de conflito entre poderes que a gente pode talvez ver mais aí ao longo desses anos, porque é algo que tem acontecido com cada vez mais frequência. Vai ser interessante se o PSL rachar no apoio do Rodrigo Maia aí, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas a princípio, ele está se encaminhando para uma eleição relativamente fácil. Quem que ele tem de oposição até agora? Marcelo Freixo? Fabinho, liderança. Fabinho Ramalho. Vai ser muito difícil ver algum outro nome surgir aí com força para derrubá-lo. E, repito, para o Brasil não me parece ruim, não. Tem 1 milhão de críticas ao Rodrigo Maia, mas ele me parece que tem corretamente elencadas as prioridades legislativas para o Brasil neste momento. Em primeiro lugar, é claro, a reforma da Previdência, do projeto que aí está. Então, me parece que seria bom e é um jeito do PSL também finalmente fazer as pazes, não sei se por bem ou por mal, mas fazer as pazes com que é a vida política. Negociação, sim, de ideias e também de interesses. Isso é parte da vida política e espero que isso seja realmente o resultado que a gente chegue. E também só um ponto, uma peculiaridade em relação ao Senado, uma diferença em relação à Câmara. O voto no Senado, ele é negociado muito mais no varejo e não tanto no atacado. Não é o voto da bancada, é um voto muito mais personalista.